Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa quarta aula. Hoje a nossa viagem ao tempo termina, mas certamente nós fizemos muitas coisas ao longo dessa trajetória. Nós falamos um pouco sobre a música do período barroco, uma época de muitos e muitos anos atrás. Conhecemos o compositor Johann Sebastian Bach e alguns pintores daquele período, como Caravaggio, o Velázquez e Artemisia Gentileschi. Você lembra aquela técnica de pintura chamada chiaro escuro? Pois é, nós falamos sobre muitas coisas. O grave, o agudo, o escuro, o claro. Foi uma viagem em tanto. Além da caça ao tesouro aos objetos sonoros que nós fizemos na nossa própria casa. E me conta uma coisa, você lembra como eram feitas as tintas lá no período barroco? Artistas do período barroco, como Caravaggio, Velázquez e a própria Artemisia, no período em que viviam, eles produziam suas tintas com pigmentos naturais, com coisas que eles tinham em casa e que hoje em dia a gente também pode ter na nossa casa, como ovos, temperos, legumes, folhas, uma diversidade de materiais e pigmentos que podem ser encontrados na natureza e na cozinha da nossa própria casa. Que tal se a gente produzisse a nossa própria tinta para o nosso último experimento? Vamos lá? Para a confecção das tintas com pigmentos naturais e ingredientes que você pode encontrar na sua casa, você vai precisar de temperos como a páprica ou o colorau e chá de hibisco, cola branca escolar e água fria e morna. Lembrando que você pode utilizar outros temperos e alimentos para criar a sua cor. Para criar a sua tinta, você irá misturar o tempero juntamente de algumas colheres de água fria até chegar numa consistência mais cremosa. Depois que o pigmento estiver bem misturado, acrescente a cola branca e continue mexendo até encontrar a textura e a coloração desejada. Para o uso do chá de hibisco, você irá adicionar algumas colheres da flor e acrescentar pausadamente, com a ajuda de um adulto, uma pequena quantidade de água quente para a diluição da cor. Com uma peneira, você irá coar o chá de hibisco e depois acrescentar a cola branca até que a consistência esteja ideal. Bom, a gente não está falando à toa sobre contraste, sobre agudo e grave, sobre pinturas que possuem características que também possuem contrastes, sobre experimentos com objetos que também possuem contrastes. E se a gente pensasse mais além no desenho desses sons, pensando também no contraste que esses desenhos e que esses sons podem emitir? Vamos experimentar? E você? Como desenharia um som? O som do silêncio teria que cor? Você já parou para pensar como seria o desenho da água saindo do chuveiro da sua casa? Ou até mesmo o som da porta abrindo e fechando, o som da janela se arrastando,
o som dos próprios passos que você dá até a cozinha da sua casa. Som grave, som agudo, som longo, som curto. Como você desenharia isso? De que modos eu posso desenhar um som sem vê-lo? De que modos eu posso desenhar alguma coisa sem enxergar? Isso é um desafio, né? Mas a gente vai conseguir fazer isso juntos. Vamos te mostrar como. Vamos refletir um pouco sobre isso? Como você desenharia um som? Ou uma música em específico? Você já pensou nas cores que uma música pode ter? Quais cores você escolheria se tivesse que pintar uma canção? Essa será a nossa primeira atividade. Vamos ouvir bem atentamente esta primeira música. Quais cores você escolheria para pintar esta música? Eu confesso que eu escolheria o vermelho e o verde. Essa segunda música já é um pouco mais calma. Você escolheria cores iguais ou diferentes à primeira música? Talvez eu desenharia uma árvore, então escolheria o marrom e o verde escuro. E você? O que você desenharia? E quais cores você escolheria? Agora, eu e o Rafa, nós vamos te propor a nossa última atividade. Depois que você fizer as suas tintas com os pigmentos naturais, volte para esse vídeo e venha pintar com a gente uma música que nós separamos para finalizar o nosso projeto. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. A nossa viagem do tempo termina, mas ela continua aí na sua imaginação. Até mais!